Muito bem, a porta está bem fechada e estamos prontos para começar com tudo. Boa tarde a todos, espero que todos tenham se divertido na AU até agora. Não muito longe da linha de chegada, todo mundo está ansioso pela festa desta noite. Foi maravilhoso. Ok, bem-vindo ao Civil 3D no Dynamo Dynamic Build's Design and Analysis. O meu nome é Andrew Milford, sou consultor de implementação da Autodesk. Trabalhei na Autodesk há cerca de 5 anos, mas minha formação se estendeu para quase 25 anos no campo da engenharia civil. Então eu trabalhei para empresas como Acom, Arcadis, Jacobs, etc. Hoje vamos explorar as ferramentas Dynamo e Civil 3D, entendendo como automatizar completamente a criação e análise de bueiros cruzados de drenagem, otimizando todo o processo detalhadamente. No exercício, o foco estará nos bueiros de tubulação, mas também discutiremos como esses conhecimentos podem ser aplicados aos bueiros de caixa e outros tipos, abrangendo todas as possibilidades. Então, divide-o em 4 objetivos. A primeira coisa que vamos fazer é ver o que precisamos fazer do lado do Civil 3D para realmente preparar o modelo para importação. É muito fácil, porque o Dynamo fará a maior parte do trabalho pesado para nós. Devo avisar aqui que este é um curso de nível intermediário a avançado. O diagrama do gerador é bastante grande, mas vou explicá-lo o melhor que puder. No exercício 2, vamos realmente obter informações do modelo 3D civil, vamos cortá-lo em fatias, cortá-lo em cubos e, na verdade, gerar geometria dentro do gerador. Vamos construir um bueiro usando parâmetros definidos pelo usuário. Precisamos acelerar. Depois vamos passar para mais automação e vamos começar a pensar em utilizar modelos para automatizar o tamanho dos bueiros e determinar o número de tubos que realmente precisamos para transportar água de um lado para o outro. Finalmente, no objetivo 4, veremos como o que pode ser feito com o modelo. Vamos usar um modelo sólido do Dynamo. Vamos trazê-lo de volta ao Civil 3D como um objeto sólido, e então podemos usá-lo em documentos downstream. Então, na verdade, usei as diretrizes de projeto de bueiros, usei o hemisfério norte e sul. Neste caso, usei as diretrizes da US DOT, Federal Highway Administration, em conjunto com as diretrizes australianas de Design de Pesquisa e Desenvolvimento, OS Roads. Essencialmente, essas diretrizes são muito semelhantes. O fluxo de trabalho é praticamente o mesmo, você pode ver o design do trabalho, o fluxo de trabalho e o processo de design real do bueiro à direita. Quantos projetistas de drenagem há nesta sala? Ok, optimal. Então, o primeiro passo é recolher os dados do seu projeto. Bem, um processo bastante longo. Você precisa obter todos os seus níveis de RD, suas inversões, seus níveis de solo e calcular sua altura. Precisamos identificar e selecionar um bueiro de teste e testá-lo. Em seguida, precisamos avaliá-lo e depois voltar e escolher outro bueiro de teste e testar. Vamos automatizar todo o processo no Dynamo. Em seguida, selecionamos nosso fluxo de projeto para experimentação. Precisamos determinar os controles de entrada e saída para determinar a cabeça de controle. Precisamos pensar em fatores como velocidade do bueiro e controles precisos para entrada e saída. Finalmente, faremos algumas verificações básicas de design. Isso não pretende substituir suas ferramentas de design atuais, como programas como Hi8. No entanto, você pode realmente usá-lo para obter uma primeira passagem realmente boa em seu modelo. Então, do ponto de vista 3D civil, o que realmente precisamos fazer é usar os corredores. O que fiz neste exemplo tem um modelo de corredor muito simples. Tenho 2 faixas e um meio bordo. No entanto, o que eu realmente me preocupo é que nós realmente só precisamos prestar atenção às nossas cadeias de luz do dia. Eu chamo essas IA de um antigo programa de anos atrás. Tenho um fio de dobradiça aqui, só estou a colocar o rótulo. Então, o que vamos fazer é extrair essas cadeias do modelo 3D civil através do Dynamo e extrair os pontos no topo e no fundo. Usaremos esses níveis para determinar realmente nosso tamanho máximo de tubo da perspectiva da saída do conjunto de Colbert. Temos de pensar em 3 coisas. Na verdade, estamos só à procura de correntes ou estações. Precisamos de saber onde vamos colocar isto na rota. Vamos ver, precisamos alinhar a string para fazer referência a ela, porque vamos colocar um objeto gerador naquele ponto. Então precisamos realmente pensar em qualquer tipo de inclinação que queremos colocar. Queremos tornar o bueiro o mais flexível possível para que você possa simular essas coisas em segundos, em vez de quanto tempo leva atualmente. Bem como do bueiro e da própria parede final. Da mesma forma, eu poderia colocar 1000 parâmetros aqui e aqui para mantê-los simples neste exercício. Principalmente fatores como o tamanho da tubulação, número de células e espaçamento entre elas devem ser analisados com precisão. Então temos que olhar do lado da parede da asa.
Vamos introduzir alguns parâmetros em torno da espessura da parede da asa. A altura do bueiro acima do topo da tubulação, controlaremos individualmente o comprimento de cada parede da asa em si, bem como o ângulo. Portanto, vamos definir um monte de parâmetros diferentes. Vamos apenas olhar para eles, ver como podemos configurá-los no Dynamo, fazer algumas mudanças e ver como isso afeta o nosso modelo. Então, voltando ao início, para aqueles que não estão familiarizados com o Dynamo, o que é? Esta plataforma facilita scripts visuais para projetos. Não é preciso ser formado em ciência da computação. Apenas entender lógica computacional básica. É muito bom para a criação geométrica. Ele automatiza muitas das tarefas tediosas que você faz todos os dias. Caso não possua um gerador, utilize o Civil 3D. Baixe o Dynamo na página de sua conta, é fundamental para uso eficiente em projetos 3D. Uma vez instalado, ele está localizado na guia gerenciamento da faixa de opções, atrás da programação visual. Agora, há dois comandos aqui. Um é o próprio gerador. Isso realmente vai abrir o ambiente do gerador, onde você pode entrar, brincar com seus nós, brincar com seus fios e basicamente ficar louco. Execute o script. Para aqueles que não estão particularmente confiantes em entrar no Dynamo, você pode simplesmente selecionar esta opção aqui e ela permitirá que você execute o script Dynamo a partir da linha de comando. Portanto, não, é uma abordagem muito desinterferente. Apenas uma rápida visão geral dos nós. Agora, os nós são um pouco como a pedra angular de um gerador. Os nós são basicamente os blocos de construção de qualquer gráfico que você criar. Existem 3 tipos de nós aqui. Uma opção verde com um sinal de mais ao lado, que pode ser clicado para ações adicionais ou configurações. Em termos de programação, isso é chamado de construtor. Isso criará um novo objeto para você no Dynamo. Neste exemplo, estamos olhando para a biblioteca de pontos. Aqui posso criar um ponto por coordenadas. Passei 3 valores para x, y e z. Cria um ponto gerador para mim. Em seguida vem a ação ou método na programação, que é a barra vermelha com um raio. Isso irá executar uma operação em um objeto existente, por exemplo, um ponto. Podemos projetar isso. Eu posso pegar um ponto que está na altitude 0 e, para fins de discussão, eu posso projetar sobre uma superfície curva. Finalmente, temos a consulta, que é a nossa propriedade. Por exemplo, um ponto tem 3 propriedades. Ele tem um Xi e um AZ, e precisamos pensar em extrair dados do modelo e fazer uma perfuração dessa informação para que possamos começar a aproveitá-la em nossos projetos. Além desses 3 tipos de nós, existem nós de script. Contém o seu bloco de código padrão dentro, que usa uma linguagem chamada Design Script. Vou falar sobre isso brevemente, porque é a linguagem subjacente do Dynamo e vou mostrar-lhe como é fácil começar a aprender linguagens de Design Script. É bastante poderoso. Por fim, gosto mais de usar o Python. Isso é quando você pensa, de repente, que precisa de geradores e permite que você expanda de maneiras que você provavelmente nunca pensou que seria possível. Isso é muito legal. Então, vamos destacar alguns nós críticos e importantes. Para aqueles com pouca experiência no Dynamo e Civil 3D, esses 2 nós estão registrados na seção de documentação da biblioteca AutoCAD, acompanhados de informações atualizadas e relevantes. Este nó extrairá o documento AutoCAD atual. Isso basicamente nos leva a começar. Você sempre precisa de um deles, o espaço do modelo de ponto de documento, que é este aqui. Quando um é conectado ao outro, extraímos os blocos reais de objetos de espaço modelo do documento atual. Isso é tudo o que precisamos para enviar os dados do Dynamo de volta para o Civil 3D. O nosso Civil 3D, na verdade, tem somente 2 prateleiras principais que incluem ferramentas de seleção e objetos, permitindo acesso reduzido, porém eficaz. Agora, na ferramenta de seleção, existem apenas 4 tipos diferentes de objetos no Civil 3D que podem ser extraídos para o Dynamo neste momento. Estes são estradas, rotas, superfícies e grupos de pontos espaciais geométricos. Você pode ver este pequeno algoritmo aqui, vou explicar isso em mais detalhes aqui. Isso só nos deixa filtrar o que queremos do modelo, está bem? Não queremos trazer tudo ou teríamos muita informação e objetos 3D civis e é aqui que podemos realmente começar a extrair mais informações sobre esses corredores. Por exemplo, este exemplo que vimos aqui, começamos pela esquerda, introduzimos e extraímos a linha de base do corredor.
Está bem, é apenas um fluxo natural. Extraímos linhas de base e, em seguida, extraímos linhas de característica a partir de linhas de base específicas. Então, neste caso, vamos levar a corda lateral e a corda terrestre. Mas o que precisamos fazer aqui é que precisamos transformá-lo, usar as linhas características e transformá-lo em geometria do gerador. Essa abordagem já foi objeto de várias experimentações, apresentando avanços notáveis. Existe uma série de nós, e embora sejam novidades, precisamos antes focar na conversão dos dados do Civil 3D para que se tornem operáveis no Dynamo. O Dynamo funciona fora da caixa e usa muita geometria abstrata, como sistemas de coordenadas. Se você imaginar o sistema de coordenadas como a antiga regra da mão direita, você tem um eixo X, um eixo Y e um eixo Z. Do ponto de vista civil, essas coisas são inestimáveis, porque quando você aplica um sistema de coordenadas ao longo de uma rota, contorno ou linha de base, ele realmente segue a direção da linha. Portanto, isso nos dá muita flexibilidade para calcular inclinações longitudinais, variações verticais e deslocamentos, ou qualquer coisa que seja fotografada verticalmente da própria estrada. Neste caso, um plano é um objeto bidimensional que se estende em todas as direções. Podemos usar superfícies planas no ambiente civil 3D Dynamo para realmente criar fatias de modelo. Isso é o que vamos fazer quando colocamos as linhas de alinhamento, quando colocamos o bueiro. Vamos criar uma fatia no plano ZX, vamos cortar pontos no modelo. Finalmente, o vetor. Da mesma forma, os vetores são basicamente um subproduto de todos os nossos sistemas de coordenadas x, y e z. Pronto, primeiro exercício que vou fazer. Então, vamos realmente abrir um gráfico manual e vamos passar por ele passo a passo para ver o que está acontecendo nos bastidores. Então, parece assim. Acredite em mim, não é um gráfico pesado. Parece horrível, mas vamos quebrá-lo passo a passo. A chave para entender o Dynamo é que cada nó que você vê representa uma linha de código. Então, se você olhar para isso, isto realmente não é tão grande, mas vamos otimizar isso no próximo exercício. Aqui temos um modelo em Civil 3D ampliando a área de interesse inicial para maior clareza. Quero construir um bueiro aqui. Eu só desenhei uma linha aqui e pensei que era aqui que eu queria que o meu bueiro fosse. Você pode usar o Streamline no Civil 3D e alguns documentos relacionados estão disponíveis neste curso. Mas no sentido de um gerador, ok, temos os nossos parâmetros aqui. Sabíamos que queríamos inclinar isto 15 graus. Voltarei ao Dynamo, ajustarei para uma visão amplificada e reiniciarei da lateral esquerda para melhor progressão. Essas são as minhas entradas de design agora. Eu agrupei todas as minhas entradas de design em um lado do gráfico, então é realmente fácil ficar aqui, basta ajustá-lo e ver o que conseguimos no final da corrida. Temos aqui algo como um controle deslizante numérico, então posso definir o meu desvio para cancelá-lo entre 45 e 45. Isso pode ser um pouco extremo e podemos mudar o valor lá. Estou usando o bloco de código aqui apenas para inserir uma estação manual que vamos usar para extrair da linha de base. Temos um monte de sliders diferentes baseados em estender o bueiro para além do intervalo real da inclinação da luz do dia, bem como ajustar a elevação. Então eu tentei dar ao usuário o máximo de controle possível para ajustar finamente a geometria real do bueiro. Então vamos ver o tamanho do tubo. Agora, não queremos que os usuários possam realmente inserir tubos de qualquer tamanho. Na verdade, queremos limitá-los porque eles vêm em tamanhos padrão. Então, neste caso, nós definimos uma lista de tipos de tubos padrão dentro do gerador e conectá-los a um slider, para que sempre que eu alterar o slider, o valor na aba 5 será 0, 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, usaremos tubos de 600 mils com uma espessura de parede de 96 milímetros. Ok, posso mudar esse valor e ele vai corresponder aos números da lista. Está bem. As listas no Dynamo são baseadas em 0. Então, o primeiro elemento é o índice 0, basta remover 1. Então, temos o espaço entre as células, o número de células, a inclinação a montante, a inclinação a jusante. Simultaneamente, monitoraremos e ajustaremos as inclinações das paredes de extremidade. Depois de inclinar o bueiro principal, essas paredes precisam se alinhar à estrada. Depois olhamos para o ângulo da parede da asa e coisas assim. Assim, uma vez que todos esses parâmetros estão no lugar, muitos nós não serão usados até as posições mais baixas no gráfico. Agora, eu posso simplesmente pegar uma dessas saídas e dizer, preciso usar isso aqui.
Observe como ele criará rapidamente um gráfico muito confuso. Ok, o Dynamo é outra ferramenta muito intuitiva. No entanto, você precisa prestar muita atenção em como você passa dados de um nó para o próximo. Portanto, neste exemplo, utilizamos os chamados nós pass-through, que facilitam o processo. Todos os valores serão transferidos para a parte superior do gráfico para processamento. Embora não execute cálculos, ele armazena e redireciona os dados rio abaixo. Eu gosto de pensar nisso como ataduras de cabo para manter o meu código arrumado. Veja bem, realizo o processo, passo a informação e aplico no ponto necessário. Novamente, isso pode parecer realmente complicado, mas uma vez que você configurá-lo uma vez, é muito simples. Por fim, voltamos ao início. Ao executar este diagrama como projetado, sempre começaremos da esquerda e seguiremos para a direita. Este é o meu documento atual. Quero recuperar o documento atual. Quero descer e clicar em executar. Leva alguns segundos para processar todos os nós, mas você notará imediatamente que eu recebo o erro, porque muito simplesmente eu não conectei um ao outro. Assim que fizer isso, corra e você pode ver que eu entrei e que extraiu informações do corredor. Este nó, especialmente este conjunto, implementa um algoritmo eficiente e altamente funcional. Extraímos os corredores do modelo. Agora eu só tenho um corredor aqui, mas se eu tiver 2.310 corredores, eu só tenho que escolher o que eu quero usar. Este pequeno grupo tem uma função específica, pegar o nome de um corredor e localizar todas as ocorrências dessa sequência de caracteres. Por exemplo, aqui usamos MC10. Retorna true se o MC10 for encontrado. Se houver outro bueiro lá sem isso, ele retornará falso. Estes são chamados de valores booleanos. Ok, os valores booleanos são verdadeiros ou falsos. Isso é tudo. Então nós usamos esse pequeno nó conveniente aqui, chamado de filtro bool mask. Ele opera de forma bem simples. Extrai uma lista de objetos, aqui temos um único objeto como exemplo. Ele irá pegar uma lista booleana do mesmo comprimento e dividir a lista de acordo com se eles são verdadeiros ou falsos. É realmente uma maneira eficaz de processar e organizar suas informações usando o Dynamo. O que acontece, então, é que todo o conteúdo errado vai para esse nó de saída. Tudo o que está lá dentro entra na entrada. Em seguida, repetimos o mesmo processo novamente. Desta vez, entramos no nível de base do corredor. Então, agora estamos extraindo a linha de base deste modelo e estamos fazendo o mesmo. Extraímos a informação de base daqui. Em seguida, extraímos as linhas características. Agora você começará a ver esse tipo de aviso. Se você vir isso, você pode tentar realmente aceitar a sugestão e alterar o escopo de trabalho da geometria. O meu conselho é não se preocupe, voltaremos. Vou explicar isso mais tarde no slide. Então obtemos a posição de alinhamento e depois passamos a mudança. Nós giramos e então eu uso este bloco temporariamente para enviar os dados de volta à origem. A razão pela qual fiz isso é porque o Dynamo não gosta de objetos muito distantes do 0 a 0. Tá bem, tende a cair. Eu não vou cair, mas mostra a geometria de uma maneira muito irregular e não parece muito bom. Então, movendo os dados de volta à origem, eu posso trabalhar no Dynamo, está perto da origem e tudo parece como deveria ser. É mais um passo de transição. Então, uma vez que eu processei essas informações, se eu selecionar esse nó, observe que ele está realmente destacado no fundo. Ok? Este é o meu. E este será o meu ponto de partida aqui. Você pode ver que eu realmente tenho o meu, deixe-me entrar no fundo e ampliar um pouco. Tenho cordas diurna e cordas dobradiças. Agora, ao atingir esse ponto de interrupção em particular, ao reinserir este elemento no sistema de coordenadas, será criado um plano vertical que cortará o modelo e avançará com o processo. É para isso que tudo isto faz. Criamos um plano no eixo ZX, intersectamos com a geometria e terminamos ajustando a perpendicularidade de forma detalhada. Se eu clicar em executar agora, tudo bem, o que temos agora é um plano de fatia. O modelo foi cortado e os pontos geométricos que serão utilizados no cálculo do bueiro foram extraídos. Aqui é onde montamos integralmente a corda real para os bueiros. Agora, as cordas de Colbert serão usadas em muitos lugares a jusante. Está bem, é assim que funciona o gerador. Um nó possui apenas uma entrada, mas sua saída pode ser amplamente aproveitada. Por exemplo, ao selecionar esse elemento específico, podemos reinserir o valor de outros nós, gerando de 2 a 9 diferentes utilizações possíveis para este nó.
Se você manter pressionada a tecla Shift usando o botão esquerdo do mouse, você pode realmente arrastar toda a saída de um nó e reconectá-la a outro nó com um clique esquerdo. Agora vamos ao processo de construção do bueiro. Ao clicar para executar, a função será ativada de maneira eficiente. Pode parecer rápido, mas vou explicar com detalhes o que ocorreu durante o processo de execução. Ok, basicamente nós passamos tudo para a direita desse nó específico e apenas construímos a geometria usando vetores. Ok, ele pega o ponto final e expande o objeto apenas fazendo isso com matemática simples. Agora, olhem aqui, este grupo em particular está apenas a extrair isto. O conjunto delineia linhas bidimensionais e depois passamos aqui para criar a geometria real da parede final. Está bem. Sim, infelizmente não tenho tempo para passar por tudo isso. Talvez precise de um dia. Mas, no final, acabamos com uma série de entidades para paredes finais e um conjunto separado de entidades para tubos. Está bem. A vantagem disso é que podemos voltar agora. Isso também é o que eu gosto sobre a codificação de cores e é uma boa prática para codificar todos os seus grupos. Vou traduzir estes dados de volta à localização mundial. Novamente, a razão é que eu quero colocá-lo de volta no meu modelo AutoCAD. Então, a minha geometria está agora traduzida. Este é o único nó necessário para enviar os dados de volta ao AutoCAD. Então, se eu olhar para o meu modelo agora, ele está vazio. Depois de inserir a geometria nesse nó, ela estará em uma camada chamada Headwall. O bloco que ele exige, o espaço que ele exige, é espaço de papel ou espaço de modelo. Então vocês podem ver que estou a levantar aqui e dizer que me deu o espaço do modelo de documento. Executamos e agora o Colbert está posicionado no lugar. Muito bem, em breve. Isso é realmente fácil. A vantagem disso é que, assim que colocarmos essa coisa no lugar, podemos começar a voltar e fazer alguns ajustes agora. Então, se eu vir aqui agora e disser, ok, preciso de 15, digite 15, clique em executar, e ele está atualizado tanto no Sibyl 3D como no Dynamo, ok, mova isso para o lado. Tamanho do tubo, precisamos de mudar. Ei, não tem problema, vamos colocar isto no 9. Vamos levá-lo para um tubo maior de novo e correr, ei, por que não? Vamos aumentar o número de células enquanto estivermos aqui. Então, vamos mover isto. Adicionemos mais 3 células ao processo. Basta usar o deslocamento do controle deslizante, até 10. Eu acho que qualquer coisa acima de 10, você está realmente olhando para uma ponte. Aqui está você. Mais uma vez, um fluxo de trabalho muito simples. O gráfico em si parece complexo, mas na verdade é simples. Mas permite que você... E é aí que o Dynamo pode realmente ajudar a automatizar esse processo. Quero dizer, quanto tempo realmente leva para modelar usando um processo padrão do AutoCAD? E depois alguém disse, ei, preciso de 2 em vez de 1. Então sim, é uma ótima maneira de automatizar o design. Tudo bem, então. Muito bem, existem alguns pontos que talvez vocês já tenham notado. No lado esquerdo é possível ver reunidas todas as entradas mapeadas no gráfico com destaque em rosa. É bom usar modelos. O Dynamo realmente não suporta modelos prontos, mas tenha algo, um gráfico do Dynamo, deixado de lado e você pode copiar e colar. Isso é muito útil para adicionar coisas como informações de gráficos. Você pode não ser o único a usá-lo. Então, adicione algumas coisas, adicione algumas informações para torná-lo mais legível para outras pessoas usarem. Então, adicione algumas coisas como quem escreveu a versão, quais são as limitações conhecidas e como você a usa. Quais são os pacotes externos usados em termos de dependências. Você pode colocar coisas como codificação de cores lá apenas para dar às pessoas uma ideia, você sabe, agrupar, anotar. Bem, porque você vai voltar ao gráfico daqui a 6 meses ou até uma semana e pensar, o que eu fiz? Portanto, é sempre bom comentar seu código e colá-lo em grupos. Então, do ponto de vista do layout do gráfico que eu mencionei antes, as entradas, é melhor colocá-las no lado esquerdo do gráfico. Eles controlam todas as funções, a jusante no meio, todas as saídas do processo matemático à direita. Está bem, é simples. Tente não fazer backup dos nós e, se puder, tente não fazer backup dos próprios fios. No exercício 3, eu me sinto culpado por isso, mas às vezes é inevitável.
Então, o que? Eu mencionei antes de passar os nós que o diagrama do gerador pode ficar muito feio rapidamente. Então, você quer usar uma abordagem semelhante ao tempo de cabo para que você possa tirar algo disso e fazer com que pareça mais assim. Eu mencionei o problema de dimensionamento geométrico antes. Então, você pode ver aqui que este é um aviso que vai aparecer e é bom saber disso. Ok, aqui diz que sua entrada está fora do intervalo permitido de modelagem, etc, etc, etc. Se você quiser entrar nas configurações aqui, altere sua escala geométrica para lidar com grandes sistemas de coordenadas. Se você alterar para grande ou extra grande, isso pode realmente alterar a maneira como a geometria é calculada. O meu conselho é desconsiderar completamente esse aviso específico, tudo bem? A geometria ainda está bem calculada. Apenas parece interessante no dínamo e é assim que parece longe das suas origens. É por isso que esses nós de transformação essencialmente movem a geometria do espaço mundial para a origem diretamente. Faz com que pareça um pouco mais arrumado. Então eu ainda posso trabalhar nele e realmente ver algo. Não sei o que está acontecendo. Essa é a abordagem que eu gosto de usar e ter certeza de que quando você enviar de volta para o Civil 3D, se eu enviar de volta a partir da origem, ele aparecerá na origem. Então sim, traduz eu de volta. Ok, um bueiro manual com um roteiro de projeto. Isso é absolutamente uma réplica perfeita do exercício anterior. O que você observa aqui é o nó do diagrama anterior, porém com todos os grupos retirados, tornando-o visualmente desagradável, complexo de ler e desafiador de explicar claramente. Mas o Dynamo permite explorar a linguagem de script de design, que não é difícil de aprender, pois os comandos estão em cada nó. Você vê? Então, o que podemos fazer é tirar tudo isso e fazer com que pareça um pouco mais. Pode ser um pouco dominador no início, um pouco esmagador, eu acho, mas em alguns casos, você sabe, ei, um bloco de código funciona bem. É apenas uma função matemática simples. Por que preciso de 50 nós quando posso colocar 5 ou 6 linhas de código? Então, no Dynamo, para aprender esse script de design, a linguagem subjacente, existe um comando simples, muito conveniente, chamado nó para código. A ideia é escolher o nó para transformar, clicar em um espaço vazio na tela e optar pelo nó correspondente ao código. Vou mostrar mais detalhes em breve. Ainda assim, oferece ao usuário um nome de variável padrão de forma automática. Eles não fazem sentido. 7, T8 e 8 e 9 são exemplos que não atribuem qualquer função clara. Mas o que você pode fazer é editá-lo, ou você pode começar do zero, você pode fazer com que pareça um pouco mais legível. Você pode adicionar coisas como comentários, colocar alguns nomes de variáveis significativos lá, e então você pode realmente mantê-lo arrumado e comentá-lo como você quiser. Então, agora a questão é, quando eu uso nós ou quando eu uso blocos de código? É bom manter certo equilíbrio, já que ambos os caminhos têm seu valor. Você pode criar um diagrama completo, enviá-lo como código para um bloco de código e parecerá horrível. Ninguém conseguirá entender o que está acontecendo. Funções matemáticas simples que são repetitivas e eficazes podem ser encapsuladas em um bloco de código. Isso oferece praticidade. Para tarefas específicas que requerem interação do usuário, nós somos mais indicados. Também é crucial saber quem utilizará o diagrama mais adiante. Muito bem, vamos dar um passo atrás, vamos dar uma olhada no script de design. Vou dar uma breve olhada nisso, porque você pode ver aqui que ele realmente parece exatamente igual ao exercício anterior. Nós temos todas as nossas entradas de projeto, nós temos nossas ligações de cabo ou nossas passagens. Mas analise que no exemplo anterior estamos lidando com uma geometria bastante elaborada. Observe que nós apenas substituímos isso por alguns blocos simples de código, porque eu conheço a geometria nesta instância específica, ela não vai mudar. Eu não estou. Os valores que eu passo mudam a geometria, mas o próprio algoritmo permanece o mesmo. Então, neste caso, é muito conveniente para mim converter tudo em algum código de script de design. Muito bem, agora transforme isso em uma sequência de código executável. Se chegarmos aqui e estamos criando a cadeia de configuração de Colbert, basta clicar em executar e você pode ver que nós criamos a cadeia aqui. Agora esses três nós eu pensei, bem, vamos colocá-los num bloco de código. Então, vou escolher esses três, clicar com o botão direito do mouse no espaço em branco e escolher o nó que deseja codificar. Você pode ver que ele transforma-o em código imediatamente e você pode ver o espaço que ele reduz. Algumas das vantagens de usar blocos de código são que, na verdade, reduz o tamanho do arquivo do Dynamo. Desculpe, este erro indica que a linha ao lado dele está discando?
Ah, entendi. São exatamente as saídas específicas de cada fase, correto? Ou seja, aqui podemos visualizar claramente a redução do espaço utilizado. Apesar disso, o desempenho gráfico não necessariamente melhora, mas torna o arquivo Dynamo mais compacto por gerenciar menos conexões. Antes eu tinha apenas 3 ou 4 fios no máximo. Agora tudo o que tenho disponível é a entrada. Portanto, geralmente é mais rápido. A seguir, vou posicionar sua saída e integrá-la na minha saída inferior, que representará a minha execução final do hit. Como podem notar, tenho ainda outro desenho do Colbert à disposição. Ok, só vou abrir o próximo exemplo com antecedência. Essas coisas podem demorar alguns segundos para carregar. Ótimo, vamos acelerar o processo. Analisamos o método manual e alguns scripts de design relevantes. Os scripts de design são um pouco como uma linguagem intermediária entre nós e métodos Python maduros. O Python, por sua simplicidade, é uma linguagem de fácil assimilação. Alguém aqui já explorou Python? Foi maravilhoso. Sim, é muito fixe. Ele aumenta o gerador de alguma forma, tornando-o absolutamente ilimitado em suas capacidades. Esta é uma linguagem orientada a objetos e é de código aberto. Ademais, recebeu o nome em homenagem ao icônico Monty Python, meu comediante favorito. Está construído. A implementação de Python embutida do Dynamo não é Python puro em si. É uma implementação chamada IronPython, uma implementação AC# escrita através da Microsoft.NET Framework, que usa o Common Language Runtime, ou CLR. Agora, os nós Python no Dynamo são, em teoria, bastante simples e diretos em seu uso. Opa, está no caminho errado. As coisas entram pela esquerda, as coisas são processadas no meio e as coisas saem no final. Apenas clicando no botão mais, podemos ter tantas entradas como quisermos neste lado, mas só podemos ter uma saída. Ok, essa saída pode ser uma lista de itens. Portanto, você ainda pode produzir tantos dados quanto quiser e só precisa processá-los posteriormente a jusante. Portanto, o nó DynamoPython reside na biblioteca padrão do Dynamo, estando acessível sob a opção de script no editor, com scripts baseados em Python. Você obtém isso quando você abre e adiciona um script Python no Civil 3D. Aqui está o código boilerplate. Ok, aqui está um modelo para começar. Não precisa de usá-lo. Na verdade, você pode excluir todo o conteúdo e começar a codificar. No entanto, você pode querer manter algumas linhas, por exemplo, importar CLR. Caso contrário, esta coisa pode não funcionar. Mas na maioria dos casos, tudo isso nos dá acesso à API Civil 3D. Então, se você tiver alguma experiência com CMM, você pode realmente acessar a API Civil 3D usando esse código boilerplate. Isso aumenta todas as nossas referências e nos deixa preparados? Optaremos por não utilizar nenhuma API Civil 3D no conteúdo subsequente. Portanto, por essas 3 razões específicas, optaremos por trabalhar exclusivamente com o Python padrão. For loop, while loop, if instruções. Ao criar condicionais, o Dynamo tem recursos muito limitados. Mas porque precisamos passar por esse processo e realmente ver, ei, eu preciso comparar isto com isto. Faça isso se o valor for maior que o valor. O Dynamo não está indo muito bem. Python tem. Portanto, isso nos permite construir uma matemática mais complexa no diagrama do gerador. Então, aqui o que vou fazer é criar algumas listas de tamanhos de tubos. Eles são as mesmas listas que eu uso na entrada padrão. Então, iteramos sobre o intervalo e dizemos, ok, para a altura máxima entre a minha estrada e o solo, basicamente me dê o tamanho máximo de tubo que posso usar. Então é isso que estamos a fazer. Ciclamos através da lista de tubos calculados. Primeiro calculamos a altura máxima real do barril permitida, de acordo com a geometria da estrada. Então dissemos, assim que ultrapassarmos o tamanho específico, dê-me o tamanho do tubo abaixo dele. É tudo o que estamos a fazer. Você pode ver que nós fizemos o trabalho em menos de 50 linhas de código. Muito leve. Ao calcular a profundidade da nossa cabeça, esta é a parte realmente complicada. Esse é mais um propósito que guia a função. Para determinar o valor exato, é essencial avaliar e comparar 2 valores fundamentais. Não há valor conhecido de x para se iterar inicialmente. Assim, precisamos continuar o processo até alcançar 2 níveis completamente equilibrados.
Portanto, usamos um loop while em Python para iterar e continuar mudando os valores até que estejamos dentro de uma certa tolerância. Aqui está um exemplo. Isso parece um pouco pesado, mas em suma, o que estamos fazendo aqui é definir um valor de tolerância aqui. Ok, quando estes dois valores estão dentro de uma certa tolerância, vamos verificar os dois valores nas linhas 30 e 31, S1 e S2. Tudo aqui é apenas cálculo, isso é matemática padrão de engenharia. É apenas um simples cálculo hidráulico. Então comparamos os dois valores e dizemos, ok, se um for maior que o outro, reduza pela metade a distância que estamos tentando calcular e depois executa a iteração novamente e depois metade novamente. Então, na verdade, estamos caindo exponencialmente até que basicamente atingimos nossos objetivos. Então, aqui estamos apenas dizendo que se a diferença for menor que a tolerância, sim, temos o nosso avanço digital. Inclui ainda uma condição adicional que afirma: execute o ciclo até atingir o número máximo especificado de iterações permitidas, certo? Porque uma das coisas que você pode fazer em um ambiente de programação padrão é que se você definir um loop while e você não definir uma condição de interrupção, você precisa sair do programa, ok? Sim, eu faço muito enquanto faço esse exercício. Então, essencialmente, deixa eu voltar. Então, essencialmente, a maneira como funciona é tomar o ponto no meio do tubo e comparar os dois valores. Preciso para cima ou para baixo? Se houver, suba pela metade. Em seguida, teste os dois valores novamente. Preciso subir ou descer de novo? Ok, mais metade, preciso subir ou descer. Apenas estamos gradualmente tornando-nos cada vez menos, até chegarmos ao ponto óptimo. Este é o meu valor real que vou usar para impulsionar o meu projeto de bueiro. Então, com apenas algumas linhas de código, todo o processo de selecionar o bueiro de teste, testar tudo, fazer isso manualmente, quase desaparece. Então, é muito rápido. No diagrama final, definiremos um nó booleano aqui para análise. Agora, isso nos permitirá dizer, ok, temos o diagrama, as dimensões do tubo foram calculadas, agora precisamos estimar a quantidade necessária. Agora, deixe o usuário decidir. Você deseja modelá-lo usando esses valores ou simplesmente ficar com os valores definidos pelo usuário? Ok, neste caso, uma mudança booleana simples é dizer que, se definida como false, basta usar um valor definido pelo usuário. Se estiver definido como verdadeiro, vamos realmente usar o que calculamos. Está tudo bem? Finalmente, exportaremos todos esses valores para o Excel e criaremos duas estruturas. A primeira é chamada computação. Isso é mais para verificação. Novamente, isso não significa substituir, você sabe, seus hi8s ou qualquer outra solução pronta para uso, mas simplesmente significa lhe dar uma ideia do que estamos realmente calculando. Tudo isso é feito em Python, usando apenas matemática simples. Por fim, vamos extrair os parâmetros do bueiro detalhadamente. Está tudo bem? Porque no próximo exercício eu não quero modelar cada bueiro separadamente. Podemos registrar as configurações a partir deste gráfico, copiá-lo para um arquivo mestre e vou organizar meia dúzia de bueiros de cada vez com base em alguns parâmetros simples do usuário. Então eu vou pular para o nó Python aqui. Antes de avançar, farei uma introdução abrangente. Minhas ações incluem apagar sólidos e mover-se progressivamente no layout. Durante o exercício, além das entradas padrão do projeto que tínhamos inicialmente, agora temos, devido aos cálculos hidráulicos atuais, parâmetros especializados de drenagem estruturados. Apesar de manter uma abordagem objetiva e simples no exercício, as possibilidades são praticamente infinitas nesse campo. Caso deseje, você pode desenvolver ferramentas próprias de análise baseadas em nossas seções geométricas essenciais. Comparamos o fluxo máximo, incorporamos valores específicos de Manning e consideramos placas livres em prioridade. E a velocidade máxima. Então, eu quero ter certeza de que a velocidade de saída é realmente inferior a 2 metros cúbicos por segundo. Abaixo da entrada de design, eu acabei de dizer, você sabe, simples boolean. Quero usar o valor calculado true ou false. Mais uma vez, tudo neste diagrama é idêntico, exceto este elemento específico. Não é o meu momento mais orgulhoso, mas é verdade, posso colocar tudo num gráfico. Decidi separá-lo apenas para ilustrar cada passo ao longo do caminho. Novamente, isso é baseado no fluxograma que eu mostrei no início. Conta passo a passo.
A cabeça permitida é dada, a água de cauda é calculada, o controle de entrada e saída do bueiro de teste é selecionado e a cabeça de controle é determinada. Além disso, inclui tanto a documentação quanto o código-fonte do que foi exposto aqui, juntamente com diagramas disponíveis no site da AU, então sinta-se à vontade para explorá-los à vontade. Ok, se a executarmos agora de acordo com os parâmetros de entrada que especificamos originalmente, na verdade eu só preciso pressionar F5 e executar novamente. Isso leva alguns segundos, mas você pode ver que não leva tanto tempo, dizemos escolher um bueiro de teste. Se eu passar o mouse sobre a saída, você pode ver novamente que isso parece muito complicado, mas na verdade tudo está dentro do nó Python. Então eu cliquei 2 vezes nele para editá-lo. Este é o segmento de código que estabelece o funcionamento de todas as funções ao redor deste ponto, servindo especificamente como um nó de passagem. Muito bem, não aconteceu nada lá, exceto armazenar a geometria. Estes 2 blocos de código. Isso é apenas código, isso é apenas comentário. Isso não é grande coisa. Na verdade, tudo é apenas um nó. Também fiz isso, então sei o que estou a fazer. Então, isso desapareceu calculando um diâmetro de 600 mils com 4 tubos necessários para a estrada, oferecendo mais detalhes. Está bem, em seguida passamos todas as informações a jusante e fazemos as análises adequadas. Você pode observar aqui que não tem 600 mils de diâmetro e claramente não são 4 tubos. A razão está na configuração de alternância para controle do usuário explicado anteriormente. Para corrigir isso, voltamos e indicamos claramente que desejamos o uso do valor calculado, elucidando as opções possíveis. Clique em executar novamente. Demora alguns segundos para cima de atualizações. Posteriormente, resultam 4 tubos com 600 mils de diâmetro, modelados com precisão. Agora, a grande coisa sobre esta abordagem de usar o projeto automatizado é, deixe-me voltar para o diagrama do gerador, e você pode ver aqui que sim, ele ainda está calculando esses. Então, se eu voltar ao Civil 3D, você pode ver que ele ainda coloca o modelo no desenho. A propósito, este é um modelo tridimensional, está bem? Portanto, agora podemos cortar a seção transversal através dele, se necessário. Se eu fizer isso de novo, coloque-o de volta. Se eu pegar esse alinhamento e mudar, se eu escolher um novo perfil aqui, deixe essa coisa se reconstruir, ok, eu nunca mais preciso fazer nada no diagrama. Uma vez que o modelo é alterado, o diagrama está completo. Foi reconstruído? Sim, sim. Ok, acabei de aumentar a estrada cerca de meio metro. Ok, lembre-se que temos 4 tubos para atingir o valor de pico de fluxo necessário antes de termos 600 mm de tubos. Neste momento, vou retornar ao gerador sem complicações desnecessárias. Na verdade, eu vou colocá-lo novamente neste show de sucesso. Sim, porque estamos realmente usando modelos para calcular o intervalo. Você pode ver que nós redimensionamos agora. Agora temos tubos de 1,05 metros de diâmetro, mas agora usamos apenas 2 deles. Portanto, automatiza totalmente o processo de design para nós. Além de realmente gerar o modelo, também obtemos todos esses dados. Observe a saída aqui. Estou mandando dados para baixo, obviamente para o próximo passo, mas estou tirando também. Ao seguir a linha azul, não se preocupem com os detalhes. Isto é apenas um nó de passagem no sistema. Tudo o que fazemos aqui é compilar, integrar todos esses valores, parâmetros definidos pelos usuários e proceder com os cálculos. Em seguida, nós os colocamos em 2 listas separadas. Aqui, apresentamos uma lista detalhada de todos os parâmetros geométricos que serão empregados no exercício seguinte. Esta é a parte analítica. Isso me dá o QQ de cada célula, a cabeça permitida, a torre de água, a profundidade da água e assim por diante. Em seguida, nós tomamos esses 2 como blocos de código. Eu acabei de criar um título para isso, né? Porque, obviamente, quando eu cuspir esses dados, eu quero poder saber o que é quando eu empurro para o Excel. Empurre-o para frente para que fique no topo. Crie uma nova lista e use um nó do Excel de exportação de dados.
que o passará para esse arquivo chamado Python Export. Agora, você não vê que isso realmente acontece, mas quando eu o executo, o Excel realmente abre esse arquivo específico e eu posso ver aqui, sim, isso é apenas para verificação. Então, eu posso ver aqui que, neste caso, eu tenho a profundidade da água da cabeça e a profundidade da água da cauda que eu permiti. Este é um bueiro de controle de saída. A velocidade de saída é de 1,3 metros cúbicos por segundo, não há problema. Estou satisfeito com isso, posso começar a gravar agora. Além disso, também temos parâmetros de bueiro derivados. Agora, eu não coloquei um título, mas se eu simplesmente copiar a linha, o que vamos fazer no próximo exercício? Vamos construir todos os bueiros de uma só vez. Está bem, então presumo que teremos 5, 10, 20 bueiros numa estrada bastante longa. Vamos construí-los de uma só vez. Que fixe. Finalmente, depois de um longo caminho, conseguimos chegar lá. Ok, vamos preparar múltiplos bueiros no Excel, enquanto o diagrama original em Python lida com toda a parametrização e automatização do dimensionamento. Agora vamos consolidar isso e modelar tudo de forma eficiente e integrada. Então, neste caso, estamos no último exercício. Exportamos as nossas coisas para o Excel. Desta vez vamos importar a geometria do Excel. Utilizaremos um conjunto bastante básico de nós para reorganizar os dados. Ao dominar a funcionalidade de nós, você pode replicá-los facilmente entre diferentes projetos, tornando o fluxo de trabalho mais ágil. Isso é muitas coisas são muito convencionais. Ok, vou explicar o que esses nós estão fazendo, especialmente a importação. Ok, vamos voltar atrás e terminar tudo. Ok, mais uma vez, vou remover esses bueiros porque eles serão recriados. Uma vez mais, utilizaremos o clássico Ctrl+C, seguindo a confiável rotina do Lisp. Neste projeto específico, observe que tenho 2 cruzamentos principais e aproximadamente 5 posições estratégicas detalhadas aqui. Eu apenas marquei com uma linha azul grossa para destacá-los. Então vamos voltar ao Dynamo. Vou abrir o último gráfico aqui. Cada um é baseado no anterior, por isso parecem semelhantes. Muito bem, é isso. Então, neste caso, você pode ver que tudo é o mesmo aqui. Nossa saída está à direita e a entrada está à esquerda, mas a entrada aqui agora foi substituída por um arquivo do Excel. Por isso, vou executar isto imediatamente. A leitura de arquivos do Excel geralmente é rápida. Você pode ver que eu ainda extrai a geometria no fundo, porque isso está sendo executado em um processo paralelo, ainda funciona. No entanto, quando chegar aqui, vais ver que começo a cometer erros, está bem? Isto porque os dados ainda não estão completamente concluídos. Ok, o que está acontecendo aqui é que estamos realmente apontando para um caminho, e desta vez estamos apontando para o arquivo de partida Colbert, que é este arquivo. Isso também é algo que eu construí a partir do exercício anterior. Cada linha representa um bueiro e seus parâmetros. Então você pode ver na primeira coluna que você tem a sua estação, a sua inclinação, a sua extensão a montante, a sua extensão a jusante. Da mesma forma, eu poderia adicionar mais 20 ou 30 colunas ao seu back-end, mas eu quero manter isso simples. O mais importante é que você obteve o tamanho e a espessura da parede do tubo. Da mesma forma, uma vez que lemos esses dados, ele os interpreta e faz o que fizemos no primeiro exercício. Vai modelá-los todos de uma vez. A única mudança real que precisamos fazer neste arquivo é que, em vez de passar apenas um item de cada vez para processar os dados, passamos uma lista de itens. Essa é a única diferença neste caso. Então, nós já lemos os dados e você pode ver que isso me dá uma grande lista de elementos, começando com títulos, mudanças, SKUs e assim por diante. Chamamos este nó de desconstrução de pontos da lista. Isso realmente nos permite, basicamente, remover a primeira linha do arquivo Excel. Ok, isso vai para esta saída especial, chamada primeiro. Elementos a partir do segundo entram nesta lista organizada. Então, em suma, é um pouco como tirar o título. Então, vamos colocar o resto dos itens, porque neste exemplo, como você pode ver agora na minha lista de pausas, estas são as minhas mudanças.
Aqui estão todos os parâmetros, mudança, inclinação, deslocamento a montante, jusante, etc. Cada lista representa uma linha. Agora, para processar os dados corretamente, precisamos transpor a lista, precisamos de virá-lo. Então, em vez de ter 5 listas de 22 elementos ou 6 listas de 22 transpostas, aqui basicamente estão todos juntos. Então agora tenho 22 listas, cada uma com 6 elementos, cada elemento representando um bueiro. Ok, esta lista em particular é uma lista de todas as variações. A lista aqui é uma lista de todos os SKUs e assim por diante. Da mesma forma, esses dois nós são usados com frequência quando você importa dados de um arquivo do Excel. Se passarmos essa lista para o espaço reservado aqui, isso também é um nó de passagem. Tudo o que fizemos é usar símbolo. Então, A é a entrada e 0 é 0 com uma lista de elementos. Então, basicamente, todos os dados aqui vão para essa saída e então eu posso pegar os dados da saída e usá-los a jusante. Então fugimos. Isto é um pouco mais rápido do que eu pensava. Você pode ver novamente que tudo neste diagrama é o mesmo que fizemos antes. Estamos apenas substituindo a entrada de uma entrada para um monte de entradas. Então eu posso adicionar linhas extras ao arquivo do Excel. Ao revisitar isto, reunirei alguns pontos. É difícil encontrar algo assim no real. Mas se eu dissesse, pegue o meu terceiro bueiro, entrar no documento de partida e dizer, ok, são 2,45 e preciso de movê-lo 5 metros para cima para torná-lo 250. Eu quero mudar a inclinação de talvez 7 para talvez, não sei, 7, vamos ver. Vamos mudar o número de células, vamos tirá-lo das 3 células aqui. Vamos ser realmente estúpidos e colocá-lo em 6 apenas para mostrar o que está acontecendo. Uma vez que você salvar seu trabalho, volte e clique em Rerun novamente e ele irá recalcular para nós. Portanto, não só automatiza seu design, mas ainda está em andamento. Sim, na verdade nos permite armazenar informações em um local remoto para que possamos usá-las mais tarde. Aqui está você. Pois provavelmente não foi a minha melhor decisão, mas você entende. Se enviar isto, deve ser colocado no AutoCAD para melhor aplicação. Então agora você pode perceber claramente que eu deveria ter feito algo não é realmente incrível? Sim, se você não o vê no AutoCAD, sempre volte para onde você criou algo e certifique-se de conectá-lo lá. Clique em executar. Isso está resolvido. Aqui está o modelo apresentado. Agora, se eu quiser utilizá-lo em uma longa sessão, normalmente optamos por selecionar objetos específicos. Este é, de fato, o autêntico objeto de projeto para visualização de perfis residenciais utilizando o Civil 3D na configuração básica. Dessa forma, posso identificar os itens, associá-los e apresentá-los adequadamente. Novamente, gostaria de destacar que isso reflete um excelente trabalho. Além disso, retornamos ao tópico principal da apresentação para esclarecer os pontos mencionados. Então você pode ver que podemos cortar peças longas, seções transversais através do bueiro e do Civil 3D e podemos anotá-las, colocá-las em um plano. Além disso, podemos realmente exportar esses arquivos para SAT de dentro do Dynamo. Então, se você quiser colocá-lo no Revit para discussão e talvez queira fazer alguns detalhes estruturais de reforço sobre isso, nada pode impedir você. Então, exporte esse pipeline para o SAT, importe o arquivo SAT para o Revit, coloque-o como ponto base do projeto e vou documentar o processo online no site da AU, detalhando o processo. Se você realmente quer acompanhar o ritmo do Dynamo, há muitos bons recursos disponíveis. Os 2 primeiros, dynamobeam.org e Dynamo Primer, são bons sites para mantê-lo em frente. Você também tem blogs, vídeos do YouTube, muitos cursos da AU, especialmente este ano, e suas coisas padrão no LinkedIn aprendendo CAD, aprendendo Pluralsight, etc. Por isso, gostaria de agradecer a todos pela presença e espero que tenham desfrutado da sua estadia na AUI. Espero que você possa aprender alguma coisa com isso. Então, muito obrigado.